Oi, Jéssica, boa noite. Você está me ouvindo? Boa noite, estou ouvindo sim. Bom, aí eu vou esperar só mais uns minutinhos para ver se mais algum aluno entra, tá bom? Tá ok. Então, boa noite novamente, né, a todos. Como de costume, vou iniciar aqui a nossa gravação para posteriormente eu postar lá na biblioteca. E aí, Jéssica, mas enquanto isso, você já começou a ver o conteúdo? Você está gostando? Sim, tô sim. Teve uma atividade já que eu fiz, enviei já. Uhum. Né? Boa noite. Eu gostaria de ouvir de vocês como foi a primeira aula presencial. Se tem dúvida referente às entregas Boa das noite, Luiz. A atividades, gente está esperando se tem só mais um dúvida pouquinho para ver se mais alguém entra, como tá está bom? sendo a logística das aulas de educação à distância, como que foi esse primeiro contato de vocês? Boa noite. Isso. Certo. Pessoal, eu vou silenciar aqui, ou então vou pedir para quem estiver com o microfone ligado e não estiver falando no momento, para desligar, porque pode vir outros ruídos e atrapalhar aqui na nossa gravação, certo? Então, eu vou iniciar com vocês reforçando toda essa parte de como que funciona a educação à distância. Bom, gente, eu vou começar aqui a apresentação com vocês. O que é Se vocês tiverem alguma realizado na dúvida, etapa à distância, o que é só me falar, tá realizado no bom? momento presencial, tá? Eu vou falar um breve momento e depois eu vou abrir para perguntas, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela, só me falem um ok, se vocês estão visualizando. Eu vou pedir também para quem puder conseguir admitir, né, quem está pedindo para ser admitido, porque quando eu compartilho a minha tela, eu não consigo mais visualizar. Ó, gente, para começar, eu sou a Joana, sou tutora de vocês aqui do curso de assistente administrativo. E gostaria de dizer que eu vou começar a fazer a apresentação, né, compartilhada. E quando eu começar, eu vou pedir para vocês admitirem os alunos que estiverem entrando, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar explicando um pouco sobre o AVA para vocês. Eu vi que alguns alunos tiveram dificuldade para acessar, para entender como que funciona. Então, eu vou começar por isso, tá bom? Aqui a gente tem um cronograma. O nosso cronograma vai ser dividido em duas UCs. Então, a gente tem a UC de Organização e Controle de Documentos e a UC de Rotinas Administrativas. Na primeira UC, que a gente vai fazer agora do dia 16 até o dia 14, a gente vai dividir na SAP 1, que eu preciso que vocês me entreguem até o dia 30.
e a SAP 2, que até o dia 6. Nesse meio tempo, vocês podem tirar dúvidas comigo, podem mandar mensagem. A gente tem o fórum de dúvidas, tanto de conteúdo quanto dúvidas gerais. E aí a gente vai tirando essa dúvida de vocês, tá bom? Então, depois, só no dia 15, que a gente vai entrar com a segunda UC, que é de rotina administrativa. E aí a gente tem a SAP 1, a SAP 2 e a SAP 3. Eu não sei se vocês viram, eu montei um canal lá no YouTube mostrando um pouco desses vídeos para vocês, para mostrar, falando desse cronograma e falando também da parte de envio de atividade, essas coisas. Eu já vi que alguns alunos me enviaram as SAPs, que eu vou deixar para fazer uma correção mais geral, tá? Não vou corrigir uma por uma, passar aqui para vocês a correção de uma por uma, mas eu vou explicar como que funciona. Essas SAPs, elas não valem realmente um ponto para vocês. Elas são importantes para que vocês consigam entender o conteúdo, para vocês tirarem dúvidas. É fazendo essas atividades que vocês vão conseguir entender realmente o que a gente está ensinando aqui. E aí, o que realmente vai valer ponto, que vai aprovar vocês ou não, é essa avaliação que eu vou liberar para o dia 18, do dia 18 de outubro para vocês, tá? Então, ela vai valer 100 pontos, e aí vocês têm a possibilidade de fazer a partir dessa data. Se por um acaso, professora, não consegui tirar uma nota boa o suficiente, eu tirei abaixo de 60 pontos, você vai ter a oportunidade de refazer essa avaliação. E aí, vocês têm até o dia 8/11 para finalizar tudo, tá? E aí, a gente vai ter toda semana um encontro aqui. Eu escolhi para fazer numa segunda, a gente vai ver que tem alguns feriados, talvez a gente mude a data para encaixar no cronograma, mas isso a gente vai vendo com o tempo, se tem necessidade ou não, e como que vão ser, se vocês precisam tirar dúvida, essas coisas, tá? Bom, aqui em primeiros passos, eu vou só trocar aqui, para ver do mesmo jeito que vocês. Aqui em primeiros passos, a gente tem um plano de estudo, o guia do aluno, guia de acesso à estante virtual e guia de envio de atividades. Esse plano de estudo, ele é como se fosse um modelo que vocês podem dividir, de como vocês podem dividir o conteúdo de vocês na hora de estudar. Então, aqui vocês podem começar, já devem ter lido os primeiros capítulos. Eles são muito importantes para vocês finalizarem as SAPs, tá? Então, a SAP 1 e 3 é principalmente para vocês finalizarem o capítulo 1 e 3 do livro, eles são fundamentais para vocês fazerem a SAP 1, para quem não me entregou ainda. Aqui no guia do aluno, a gente tem as informações gerais do curso e alguns critérios que vão ser seguidos aqui no AVA. Em guia de acesso à estante virtual, a gente mostra como que faz para você acessar a apostila completa do livro. Então, aqui no curso, em conteúdo do curso, vocês vão ver que a gente tem um resumo. E aí, na apostila, você tem acesso a todo o conteúdo realmente do curso, tá? E aí, em guia de envio, a gente mostra como que funciona para vocês me enviarem essas atividades, para vocês depois a gente tirar dúvidas. Uma coisa que eu acho importante falar, deixa eu só ver aqui, gente. Então, qual dos livros que eu vou ler? Qual série? Você vai vir aqui, na série de segurança do trabalho. Oi, pessoal que está entrando agora, eu estou admitindo vocês. Se vocês conseguirem aceitar os amigos de vocês, eu agradeço muito, tá bom? Continuando. Eu expliquei um pouquinho de como funcionam esses primeiros passos para quem já estava online e um pouco do nosso cronograma. Eu vou falar agora da comunicação. Aqui em comunicação, a gente tem 2 fóruns principais que vocês podem utilizar, na verdade, devem utilizar. Em dúvidas de conteúdo, a gente realmente coisas mais que são do conteúdo do curso. Então,
Se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi apresentado no capítulo, ou de como resolver um problema da atividade, alguma coisa assim, vocês vão utilizar esse fórum, que é o fórum de dúvidas de conteúdo. Aqui em Dúvidas Gerais, que você vem aqui, ó, vocês colocam dúvidas sobre como acessar, como que faz para enviar atividade, vocês podem colocar aqui nesse Dúvidas Gerais. Então, são realmente coisas mais voltadas para o AVA, tá? Professora, Oi. só uma dúvida. Naquela página inicial ali que você mostrou, aquela apostila marrom, aquilo quando a gente entra para o dar um erro, não tem como acessar direito. Desculpa, a apostila marrom? Que você estava falando sobre a administrativo. Ué, eu não cliquei em nenhuma ainda. Tá. Peraí. É aqui? Isso, essa aí. Tá. A gente clica nela e fica só metade. Entendi. Quando você clica, você está acessando pelo celular ou pelo computador? Pelo celular. Tá. Essa aqui, a apostila, ela vai direto para os livros realmente. O que você pode fazer o que eu aconselho vocês fazerem, é baixar um aplicativo, chama Senai Livros. E aí, nesse livro, nesse aplicativo, você vai ter acesso a todos os livros que a gente tem por aqui. E aí, para você acessar, você vem aqui, insere gestão, qualificação básica, assistente administrativo. Esse vai ser o caminho que você vai utilizar no aplicativo para ter acesso, tá? A essas apostilas. E a gente até recomenda que vocês utilizem esse aplicativo e os livros, porque eles são mais completos. Aqui em conteúdo... Opa, deixa eu voltar aqui. Tirar as dúvidas aqui no AVA, na tutoria, para que aqui em conteúdo do curso, quando a gente vem em conteúdo virtual, organização e controle, que é a primeira UC que a gente está estudando, às vezes ele pode dar erro no celular. Então, alguns celulares ele não consegue acessar isso aqui inteiro, mesmo quando você rotaciona a tela. Mas aí o que acontece? Aqui, vocês vão ver agora a minha tela direitinho, como que funciona essa parte. Então, a gente apresenta o conteúdo, como que vai ser o curso, e aí a gente tem duas situações de aprendizagem, a primeira e a segunda. Na primeira situação de aprendizagem, ele vai contar uma historinha, que é esse elaborando o roteiro, e ele vai falar um pouco do Pedro, que ele precisou ser contratado, porque a empresa perdeu totalmente o controle dos documentos da empresa. E aí ele vai pedir para você escrever um diagnóstico de como seria para fazer essa etapa de cada parte, de como que você vai fazer para arrumar a documentação da empresa. Só que isso é aquilo que eu disponibilizei lá na SAP para vocês, em avaliação. Então, aqui, ó, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui, etapas, é a mesma coisa que eu disponibilizei para vocês. E aí tem a etapa 1 e 2, na primeira situação de aprendizagem. E aí, na segunda, a gente tem 3 etapas. Em fundamentação, ele vai mostrar um pouquinho mais do conteúdo. É o que você vai precisar um pouco para fazer a SAP, mas é bem resumido. Então, o importante é vocês lerem o livro. Então, para a SAP 1, por exemplo, vocês usam dos capítulos 1 a 3. Eles são muito importantes para vocês resolverem direitinho essa primeira SAP. A etapa 1, tá? E aí... Professor? Oi, pode falar. Deixa eu ver quem está falando comigo. Oi. Em relação a essas atividades em relação ao curso de assistente, então é essencial ter o livro para estudar, né? Então, as webinars é só uma dúvida nossa, certo? Peraí, desculpa, falhou um pouco o seu áudio. Peraí. Em relação ao nosso curso de assistente administrativo, então é essencial ter o conteúdo do curso, no caso do 1 ao 3 por enquanto, né? A gente precisa realizar as atividades.
Então, o que eu estava explicando para o pessoal é que essas atividades, elas são mais formativas. Então, eu coloquei um prazo para vocês fazerem, mas elas não vão realmente valer uma nota. Então, durante o período, eu vou explicar esse conteúdo, mas vocês podem refazer e me reenviar. Mas eu vou explicar direitinho todo o conteúdo para vocês. Entendeu? Em questão das atividades avaliativas e não avaliativas, né? Para enviar elas, tem que enviar em PDF, uma coisa assim do tipo? Pode ser PDF ou pode ser em doc. Doc seria do Word. Igual, eu cliquei lá para fazer as atividades, certo? Aí ficou um espaço assim para mim enviar atividade. Aí eu clicava ali, ou me caminharia para o Word, que é esse que você falou, ou em Doc. Só que eu tenho muita dúvida, porque eu nunca mexi com isso. Tá, eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, vamos aguardar só mais um pouquinho. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai conversando, pode ser? Show. Então, beleza. Então, ó, aqui, só terminando de apresentar a parte da apostila para vocês, tá? Porque tem gente que vai fazer pelo computador, tem gente que vai fazer pelo celular. Aí, aqui a gente apresenta um pouco do conteúdo. E aí tem umas 2 perguntas sobre esse conteúdo que foi passado para vocês na primeira situação de aprendizagem. Quem está no celular pode ser que não consiga acessar, mas qualquer coisa eu posso enviar aqui para vocês na parte nos fóruns, a gente pode ir conversando. Depois, na segunda situação de aprendizagem, a gente continua, tem uma outra história. Então, vocês vão ter que evoluir nessa elaboração para resolver o problema do Pedro. E aí vem a SAP 2 com as etapas 1, 2 e 3. Elas vão ser enviadas mais para o fim da UC, que vai ser lá no dia 6 de setembro. Mas a gente tem dentro desse cronograma, a gente tem até o dia 14 para finalizar isso. Então, se alguém tiver ficado com dúvida, se alguém não tiver conseguido resolver, a gente consegue ajudar, tá? E aí, aqui... Deixa eu só voltar, peraí. Aqui em biblioteca, vocês têm um pouco do quais são os termos que a gente tem no EAD, algumas técnicas de estudo, uma apostila mostrando como que você pode estudar aqui. E a aula inaugural seria aquela aula que foi apresentada bem no início do curso, que foi mais para vocês se situarem. É um pouco disso que eu estou fazendo, mas como tinha muita gente que ainda estava em dúvida, eu resolvi reapresentar isso. Aí a parte que todo mundo me perguntou: e as SAPs, professora, como que faz? Elas ficam aqui em avaliação. Vocês têm as 2 UCs, que de rotina administrativa vocês ainda não têm acesso. Por isso que eu nem coloquei aqui a parte de desenvolvimento, ela não está habilitada para vocês. Então, a gente tem só o C1, que é Organização e Controle de Documentos. E aí, quando vocês clicam aqui, ó, em Desenvolvimento SAP, esses 2 arquivos são referentes àquelas atividades que estavam em conteúdo do curso. Vou abrir aqui para vocês. Tem a palavra saída e geralmente tem uma seta indicando, não é? Então, a gente está utilizando... Então, aqui a gente tem a contextualização do Pedro, mostrando como que é. E aqui vocês conseguem responder o problema. Então, vocês digitam as partes que forem importantes. E salva. Quando vocês finalizarem a resolução do problema, vocês salvam e me enviam aqui, ó. Envio SAP. Eu coloquei aqui, mas só para você... Eu vou entrar na outra só para mostrar. Peraí. Vocês em adicionar tarefa.
que a gente tem aqui no trânsito, né? A gente já E consegue insere identificar que não, peraí, pelo menos aqui é o um conteúdo, a atividade de vocês. Vocês podem só arrastar ou vocês podem clicar aqui e enviar um arquivo e escolher o arquivo lá Por exemplo, quando a gente vê lá no computador de vocês. Então aqui, ó, vocês selecionam e colocam enviar este arquivo. Deixa eu só apagar esse aqui. Enviar o arquivo e salvar mudanças. Professor, e pelo celular? Aqui, ó, vai estar escrito enviado para avaliação. O caminho é o mesmo. É o Diego que está falando? Isso. Então, Diego, o caminho é o mesmo. Então, você no seu celular, você deve ter o seu conteúdo, tipo, o seu arquivo. E aí, no final, você envia desse mesmo jeito. Então, você, às vezes, você tem Google, você tem Gmail. Algum aplicativo para fazer o conteúdo, né? Enviar em PDF. Desculpa, não entendi. É só ter algum aplicativo que praticamente quase os celulares têm para fazer o conteúdo por lá e enviar para o PDF. Isso, pode ser ou PDF ou no Word. Então, às vezes, por exemplo, você pode fazer um e-mail no Gmail, porque é gratuito, você não paga nada. E aí, nesse Gmail, você tem acesso ao Word. Então, eu vou entrar aqui, ó. O meu já está logado. Aqui, ó, tem um negócio chamado Drive. Ou aqui embaixo você já vem direto. Ele habilita para você um documento no estilo Word. Inclusive, ele abre tranquilamente, tá? Num Word ou algo parecido. E aí você digita a tarefa aqui, você consegue ter aquele arquivo, se você abrir aquele arquivo no Gmail, no Google Drive, você também consegue habilitar para escrever aqui. Tá? E você salva no seu celular e aí sobe para aqui no envio SAP. Aí, em relação ao livro, qual aplicativo? É Senai Livros? Senai Livros. Show. Aí, assistente administrativo, aí, por enquanto, conteúdo 1 ao 3 do livro, certo? Isso, na verdade, vocês já podem ler tudo. No primeiro livro, vocês já podem ir lendo. Leem tudo, que aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Show de bola. Professor, Tá? você me ajudou muito. Ai, que bom, Diego. Eu fico muito feliz de escutar isso. Tirou todas as dúvidas. Agora só vou escutar também. Não, beleza. Então, ó, basicamente era isso. Aí aqui, gente, só terminando de explicar. A gente vai ter os Cs, né? Essa parte aqui é formativa. E aí, quando chegar no dia 18/10, eu vou habilitar para vocês essa parte aqui, que é a atividade avaliativa. Ela é uma prova, são 10 questões, se eu não me engano, e ela vale de 0 a 100 pontos. E para vocês passarem, precisa de 60 pontos. E quando vocês terminarem, a gente habilita para vocês o certificado de conclusão de curso e tal. Uma coisa que é muito importante é vocês também, no final do curso, fazer essa pesquisa de opinião. E para vocês dizerem o que vocês acharam, vai ter algumas perguntinhas para vocês responderem. Sobre o que mais que eu tinha que falar em relação ao AVA? Ah, tá. Eu já falei do fórum, mas só reforçando, é muito importante que vocês utilizem ele. Às vezes a gente consegue mandar mensagem, as meninas mandam mensagem para vocês no WhatsApp, para falar alguma coisa importante, dar um recado, mas aqui, esse AVA é o nosso meio de comunicação oficial. Então, se vocês precisarem tirar uma dúvida realmente importante, algo assim, eu preciso que vocês me enviem por aqui, ok? E aí eu tenho acesso também às mensagens que vocês me enviam por aqui. Então, isso é muito importante da gente manter. Em relação ao AVA, alguém tem alguma dúvida? Podem ligar o microfone de vocês, tá? É uma forma da gente resguardar aquilo que a gente
está fazendo, né? Então, sempre é bom se Oi, pessoal. Tem, né? Comunicar, se a gente fala, né? De boca a boca, enfim, mas quando é algo mais importante, Ok, Isaac. é bom a gente sempre ficar relatando por e-mail, porque a gente está resguardando qualquer Oi, problema. Por exemplo, quem fala? Essa videoaula para todas as pessoas do Senai que estão fazendo assistente administrativo. Desculpa, como? Pode acontecer o seguinte, Essa videoaula que está tendo para as pessoas que estão fazendo curso de assistente administrativo no Senai. você vê que Não, essa turma é só para o pessoal de Cachoeiro. Nossa, mas tem muita pessoa. Deixa eu ver. Você vai lá e Ih, tem pouquinho. Eu estava interessado, hein? Theo, só para você ter noção. Só para você ter noção, na turma de vocês, eu tenho em torno de 100. Não, eu tenho 200 alunos na unidade de vocês. A última videoaula que teve inaugural deu mais de 200. Ah, não, é que a aula inaugural ela é mais geral. A inaugural mesmo ela é para bastante gente. Aí é um link para todo mundo. Aqui eu resolvi fazer mais focado na unidade de vocês. Entendeu? Porque vocês vão ter uma responsabilidade muito grande como técnico. Alô? E se algo acontecer Bom, mas é isso, gente. Então, essa aula aqui que eu tô dando para vocês é para a unidade de Cachoeiro. E aí a gente vai, até porque vocês provavelmente se conhecem, muitos acabam se cruzando por aí, e a gente consegue ter algo um pouco mais agrupado, assim, vocês conseguem se comunicar um pouco melhor. E até porque a gente, dependendo, pode ter o risco de cair a comunicação aqui. Então, para não ter esse tipo de problema, que vai que entra muita gente, cair a conexão ou algo do tipo. Beleza? Então, ó, a gente tem mais uns 20 minutinhos. Eu vou começar a dar uma introdução aqui para vocês do que a gente vai ter. Então, vamos lá. A gente vai ter o nosso curso de assistente administrativo, como eu falei, e dividido em 2 UCs, na organização e controle de documentos e rotinas administrativas. Então, aqui eu conceituei um pouco o que é o profissional de assistente administrativo. Então, ele vai trabalhar realmente na área administrativa de qualquer empresa. Então, a gente precisa de alguém que auxilie quem está administrando ali, vai ser esse assistente administrativo que vai trabalhar com vocês. Agora, só avisando, gente, eu não consigo mais ver chat, nada, tá? Eu estou na apresentação, então qualquer coisa vocês ligam aí o microfone ou me dá um toque. A gente ele vai participar de praticamente toda essa parte administrativa. Então, aqui, ó, atividades administrativas, financeiras e logística da unidade. Ele organiza os arquivos, controla os recebimentos e remessas de correspondências e documentos, redige cartas, gerencia informações, cuida de contas a pagar, entre outras atribuições. Então, ele pode cuidar de muita coisa. Vocês vão ver que mais para frente a gente vai falar um pouco de marketing, a gente vai falar um pouco de contabilidade, eu não tenho certeza, mas eu sei que a gente vai falar bem aqui sobre toda essa parte de administração e como vocês podem auxiliar na empresa. Aqui, o principal nessa UC é documento. Então, a gente colocou aqui o que seria um documento, que é toda a informação registrada que pode ser utilizada para estudo, consultas e pesquisas. Então, eles podem ser utilizados tanto para você auxiliar alguém ou até para ajudar a provar alguma coisa. Então, um documento, por exemplo, vamos supor, eu coloquei aqui, fulano, eu mandei para você um arquivo sobre a abertura de uma empresa. Aí daqui uns 3 meses, alguém fala, nossa, a empresa não foi aberta, preciso correr atrás disso. Então, vocês podem entrar lá, naquele e-mail ou naquele documento impresso, falar assim, não, a empresa foi aberta, o documento está aqui, deixa eu mostrar para vocês.
Então, para isso que serve um documento, para você ter uma informação muito útil sobre algum assunto. Aí aqui, como vocês podem ver, um exemplo de documento pode ser jornal, livro, uma imagem, um vídeo, um e-mail. O documento, ele pode se apresentar de várias formas. Então, ele pode ser um rascunho, ele vem na forma de rascunho, minuta, então ele vai ser utilizado só uma coisa mais simplória ali. Ele não é aquilo que é um arquivo final, digamos assim. E o original, ele é um arquivo que é extremamente importante. Ele já é aquele... Sabe quando você faz um TCC? Não sei se vocês já viram alguém apresentando o TCC. Então, a gente tem várias etapas para fazer aquele trabalho. E aí, quando você vai apresentar aquele trabalho, depois de revisado, depois de entregue para o professor e ter avaliação, ele se torna o seu arquivo original. Ele é um arquivo final do que você precisa. E aí depois a gente tem as cópias, que eles podem gerar algumas cópias para fim de passar para outras pessoas e tal. E a gente tem o formato, que é como que é a configuração do documento, que isso vocês vão ver logo no começo aqui da apostila, tá, gente? A espécie, que é como que as informações são alocadas no documento. Então, elas podem ser certidões, podem ser atas, contratos. Então, é o que vai definir aquele documento. E tipologia é um aglomerado dessas espécies de documentos. Então, eu posso ter memorandos, eu posso ter atas de reuniões, relatórios, tá? O formato, aqui eu esqueci de falar, essa configuração do documento, é o que é aquele documento, se ele é uma ficha, se ele é um livro, se a forma realmente que ele está sendo apresentado para vocês, tá? Aqui, quando a gente fala que uma informação ela pode ser primária, secundária ou terciária, a gente está falando que elas podem ser, tipo, as primárias, elas são mais para consultas internas e departamental. Elas não são colocadas num site, por exemplo. Então, elas vão direto ali e é para uma consulta, tipo, eu estou passando dentro de uma escola. O professor, ele pega um material, pega as notas dos alunos e passa para a coordenação, e passa para a diretoria. Então, isso não vai ser levado para um site público. É só para quem realmente interessa. Então, para vocês, por exemplo, vai ser apresentado ali, no final, um boletim que vai entregar para os pais de vocês. Então, isso poderia ser considerado uma primária. As secundárias são informações de anos anteriores, por exemplo, que a gente usa de informação para a gente ver onde que vai me levar aquilo dentro de uma empresa. Quais são as projeções, quais são as informações que a gente precisa. E as terciárias são assim, eu sou assistente administrativa e eu fiz a separação de todos os documentos e informações importantes que o meu gerente vai precisar para fazer uma ação específica no Natal. Então, eu vou tirar só, ano passado eu tive um aumento de 10% nas vendas, ou algo do tipo. Então, eu vou passar essas informações para o meu gerente para ele ver que tipo de ação ele pode fazer para o próximo ano. Aqui, a gente vai diferenciar os arquivos das empresas, os documentos das empresas, de duas formas: em documentos internos e documentos externos. Os internos, eles podem ser atas de reunião, circular, memorando, relatório, requerimento e regulamento interno. Todas essas especificações de documentos internos e externos, a gente tem no livro. Então, a gente tem no segundo capítulo lá do nosso livro de Organização e Controle de Documentos. Se vocês tiverem dúvida, tipo, professora, o que é um memorando? O memorando ele é um documento que ele é utilizado entre os setores ou departamentos de uma empresa. Ele é mais formal, ele é quase como se fosse uma circular. A ata de reunião, por exemplo, que é essa primeira que a gente fala, é quando a gente se reúne, tem várias pessoas numa reunião, e eu preciso falar depois o que foi discutido nessa reunião. Então, é para isso que essa ata vai servir.
para todo mundo assinar. É importante que todos tenham ciência do que foi dito, para caso alguém discorde, fale assim, não foi bem isso, então eu tenho como argumentar com quem vai ser passado aquelas informações. Protocolos externos são documentos que vão para outras etapas da empresa, não é só ali naquela parte da empresa mesmo. Então, uma procuração, eu preciso de uma procuração para levar no cartório, por exemplo. Um contrato eu vou usar com outras pessoas que não necessariamente fazem parte da minha empresa. Aqui, avisos e notificações, a gente pode ser tanto para o meu pessoal interno, então eu preciso fazer, no dia 7 de setembro ninguém trabalha. E aí eu posso deixar isso avisado também para os meus outros fornecedores ou prestadores de serviço. Aqui, a gente vai falar sobre a triagem e distribuição de documentos. A gestão de documentos, ele é um conjunto de processos que envolve armazenamento, organização, uso inteligente dos arquivos da empresa. É isso que vocês vão utilizar. Vocês têm que pensar sabe a atividade do Pedro? É nisso que vocês têm que lembrar. Como que eu vou fazer essa gestão de documento? Como que eu vou fazer para que cada documento seja organizado de uma forma que quem tiver que trabalhar com ele não tenha nenhum tipo de problema mais tarde. Ele vai encontrar fácil. São formas de você mostrar aquilo de uma forma organizada. Até aqui, vocês estão conseguindo entender bem, gente? Sim. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Qualquer coisa, vocês dão um grito. Eu tô com uma dúvida. Oi. Só que é em relação ao aplicativo Livro Senai. Eu fiz o login aqui e tal, que você ia achar o assistente administrativo. Aí, para fazer o login, tá pedindo usuário e senha. E aí, no caso, é a senha, é o Gmail do aluno do Senai e a senha. Ah, tá. Esse aí você pode usar tanto o e-mail que você... Deixa eu só voltar lá. Peraí. Tá. Conteúdo. Como eu já estou logada... Você quer que eu compartilhe minha tela? Não precisa. Mas aqui vocês podem usar... Vocês têm um e-mail do Senai, certo? Sim. Então, talvez vocês já tenham um cadastro com ele. Então, faz o teste primeiro com o do Senai que vocês usam aí, ou vocês podem criar um cadastro normal, com um e-mail que vocês usam bastante, que vocês têm bastante acesso. Pode ser um e-mail pessoal, não precisa ser esse do Senai, tá? É de aluno, né? Pode ser o normal mesmo, que vocês usam, pode ser Hotmail, Gmail. É só para a gente ter um controle aqui de cadastro mesmo. Mas qualquer pessoa pode entrar e fazer esse login. Ah, sim. Entendi, agora tá fácil. Tá bom? E aí, só esse primeiro aqui que a gente vai usar. Ok? Isso aí, né? Isso. Gente, falta só 10 minutinhos para acabar aqui a aula. E aí... Oi? Oi? Já editou 2 vezes? Então, falta só mais um pouquinho para acabar. E aí, essa parte de técnica de arquivamento é para outra aula, tá? Então, só vou finalizar aqui essa parte de gestão. E aí, eu vejo se vocês têm mais alguma dúvida. Aí, nessa parte de gestão, como eu estava falando, vocês precisam simplificar para quem estiver utilizando esses documentos. Por enquanto, vocês não vão pensar na parte de arquivamento. Isso é um pouco mais para frente. Pensando nas SAPs, vocês vão... isso aqui, essa gestão de documentos que vocês vão... Vai ser mais prioritário. Isso vocês podem usar o capítulo 3 como base, tá? Então, a gente precisa ter uma noção de recebimento e classificação, como que isso vai entrar aqui na minha empresa, registro e controle, o que entrou, o que saiu, expedição, tudo isso vocês vão fazer
e é isso que eu preciso que vocês me falem nas SAPs. Então, professor, como que esses documentos vão ser guardados? Qual que é uma forma de guardar, ou quem que vai ser o responsável por esses documentos? Isso é o primordial aqui na primeira atividade de vocês, tá? Então, vocês vão mostrar todo esse caminho que um documento vai fazer. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Nossa, eu tô com uma pilha toda bagunçada aqui em cima da mesa, eu não sei por onde começo. Então, nossa, eu vou separar por tema. Então, isso aqui é do setor, ou vou separar por setor. Então, isso aqui é da administração, isso aqui é da contabilidade, isso aqui é do marketing. E aí depois eu vou falar, por tema, eu vou colocar isso aqui é do Natal, isso aqui é da Páscoa, isso aqui, entendeu? Vocês vão dando métodos de gerenciar isso da melhor forma, que fique organizado. Ok? Então, por hoje é só. Aí na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre formas de arquivamento, como que vai funcionar, o que são os arquivos públicos, institucionais, comerciais, tá bom? Alguma dúvida? Orientá-los também, tá? Eu posso gravar vídeos e postar na sala de vocês. Mas como todo mundo pode ligar já o microfone. Ok, pessoal, eu vou parar aqui de compartilhar. Ele foi desenvolvido por especialistas da área de segurança do trabalho, todas as atividades. Então, nós seguimos aquilo que foi proposto pelo Departamento Nacional. Achou agora, então. Em relação ao, para quem não fez as atividades do dia, até o caso do dia 16, pode fazer. Pode fazer. O importante é vocês fazerem. Então, professora, não consegui fazer. Você habilita para mim? Habilita. Eu vou lá, deixo disponível para vocês, caso tenha passado. O importante é vocês fazerem dentro desse cronograma da UC, mas, se vocês me enviarem até o dia 30 a SAP 1 e até o dia 6 a SAP 2, é melhor. Mas a gente consegue ter um controle um pouco menos rígido disso, tá bom? Agora tá tudo certinho. Consegui baixar o livro aqui e joguei já. Então, beleza. Então, eu vou ficar esperando as atividades de vocês. Por enquanto, eu tive alguns alunos, eu já dei uma olhada aqui, quais que me mandaram. Alguns eu até dei uma resposta, mas o que eu já até falei um pouco aqui, como que vocês vão usar para responder. Se alguém falar assim, professor, eu acho que eu não fiz exatamente do jeito que você falou aqui, eu posso refazer? Pode refazer, tem como você reenviar lá na SAP. Tá bom? Formatado conforme a ABNT pede. Como eu vou formatar um título e um subtítulo? Como eu vou fazer sumário? Como eu faço para referenciar figuras? Então é isso, pessoal. Então, vou finalizando a nossa aula de hoje. Espero que todo mundo tenha entendido, gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida que não deu tempo de fazer aqui, ou vocês preferirem fazer lá no fórum, pode fazer, tá? Vocês concordam comigo que se for fazer a pesquisa lá e a formatação, o tempo fica muito corrido. Então, boa noite. Tenha uma boa semana. Pesquisa, seria legal para que vocês façam a formatação no presencial. Para você também. Boa noite. Obrigada, Diego. Boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Isaac, Eduardo. Tem mais alguém aqui ainda? Boa noite, boa noite. Foi sugerido, mas é claro que cada uma turma depende do desenvolvimento, né? Então, isso depende da prática presencial.